Manta líquida ou membrana líquida? Será que o termo manta líquida é correto? Esse sistema de impermeabilização aqui que o nosso colaborador Lindsson está aplicando? No vídeo de hoje vamos tirar essa sua dúvida. O porquê não pode ser chamado de manta líquida? E por que acontece esse tipo de problema em sua obra? E esse outro tipo? Muita gente vem utilizando esse sistema de impermeabilização de maneira errada e de uma vez por todas nessa aula vamos tirar todas as suas dúvidas para você evitar esse tipo de erro e evitar problemas de infiltração em sua obra. Mas antes disso, ó, não deixe de seguir o nosso canal e também não deixe de acessar no link na bio o nosso e-book com dicas exclusivas de impermeabilização. Mas chega de delongas, vamos para o que interessa, vamos tirar todas as tuas dúvidas sobre esse sistema de impermeabilização para que você não cometa erro e tenha assertividade em sua obra. Partiu aula! Vamos nessa, 15 segundos para começar o conteúdo hoje que vamos falar de manta líquida, né? Eu vejo muita gente falando manta líquida, mas será que é certo usar esse termo manta líquida para as membranas acrílicas? Né? A gente vai tirar essa dúvida hoje. Vamos lá. Boa noite, galera. Bem-vindo aí. Mais uma terça com impermeabilização. Vamos falar hoje do tema membrana acrílica, né? Que muita gente vende no mercado como manta acrílica, manta líquida. Mas vamos desmistificar logo esse assunto. Por que as membranas não podem ser chamadas de manta líquida? Primeiro, a manta, o termo manta é utilizado para produtos de impermeabilização pré-fabricado. E a membrana líquida, ela não é pré-fabricada. Para ela formar a membrana, você tem que tirar ela do balde e aplicar e dar várias demãos. Já as mantas asfálticas, você já vê que ela já vem pronta. É só desbobinar e aplicar. Então, pelo amor de Deus, já tira isso da cabeça. Membrana líquida não é manta. As fábricas utilizam esse termo para poder vender e tentar ludibriar as pessoas que são leigas a achar que essas membranas podem ser substituídas por manta asfáltica. E galera, vocês têm que pegar a visão que não é a mesma coisa. Existem membranas, que eu vou falar aqui, existem membranas acrílicas que podem ser substituídas sim pelas mantas asfálticas, mas não todas as membranas. Essas que a gente compra na loja de varejo, aí essas que você vê bem ralinha assim, ó, essas não podem ser utilizadas. E é basicamente nesse tipo de material que a gente vai focar hoje. E eu vou falar, lógico, das outras membranas, que é o que Rafael, aqui nosso aluno, ele aplica muito. Existe vários tipos de membranas e eu vou explicar como diferenciar elas, explicar qual é a diferença de uma para outra, para que você não tenha problemas. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença entre uma membrana e uma pintura? Né? Porque existem pinturas e existem membranas. Então, quando a gente fala de membranas, a gente precisa saber que precisa ter uma espessura acima de 1 milímetro para ela ser considerada uma membrana. Abaixo disso, abaixo de uma espessura de 1 milímetro, ela é tida como uma pintura. Que existem pinturas impermeabilizantes, como pinturas de fachada, para você proteger, principalmente daquelas águas de chuva. Então hoje estamos falando aqui de membranas. Então se é membranas, então a gente vai ter que gerar um filme acima de 1 milímetro. Beleza? Então esse é o primeiro conceito de membranas tipo aqui acrílicas. Eu fiz algumas anotações e aí eu vou estar tipo aqui olhando para a gente não perder a visão. Tipo, qual é a norma que rege? Quem quiser anotar aí a norma para poder pesquisar, e quem tiver interesse depois me manda no direct que eu posso fornecer a norma para vocês de membrana acrílica. A norma é a 13321/2008 e ela tá atualmente em revisão, porque ela é uma norma muito simples. Ela é uma norma muito simples e por isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque as fábricas utilizam muito esse produto para poder vender com uma solução fácil, uma solução, vamos dizer assim, inovadora, que se vocês acham, vou fazer uma pergunta a vocês, se a membrana líquida, que é chamado de manta líquida, fosse essa solução toda do mercado, vocês acham que as mantas asfálticas já não teria saído do mercado, se ela fosse a solução aí correta? E eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer aqui pontos da norma, que eu acho assim, me desculpe o termo, mas eu acho que é uma
eu vou chamar aqui no meu termo, uma safadeza das fábricas de colocar isso como um sistema de impermeabilização definitivo e não bater isso na tecla. Aí você fala, pô Paulo, mas por quê? Pra vocês terem ideia, tem uma cláusula na norma que é permitido que as membranas acrílicas tenham uma absorção de 15%. Me diga, como é que o sistema de impermeabilização ela é permitido por norma, que se vocês não sabem, a maioria das normas são feitas pelas fábricas, né? Eu até postei hoje nos stories uma story de Vanessa da Rolitec, uma aluna nossa, que ela foi participar de um laboratório onde vai ser um laboratório independente somente para sem afiliação nenhuma com fábrica, justamente para os aplicadores, para poder realmente testar os produtos das fábricas sem nenhum viés, certo? Porque, para vocês terem ideia, quem participa lá do IBE e tem hegemonia sobre as normas são os próprios fabricantes. Então, para vocês terem ideia, isso é permitido por norma que as membranas acrílicas possam absorver 15%. Então, se ela pode absorver 15%, imagine se essa água ficar empoçada. O que vai acontecer? Vou mostrar aqui, primeira foto que a gente vai trazer, a gente vai mostrar dos problemas, que é o que vocês gostam aí, de problemas de impermeabilização. Então, isso foi uma vistoria que eu fiz uma obra aqui no contrapiso, tava tudo bonitinho, e aí começou a desplacar a camada da membrana acrílica. Aí o cliente me chamou, né, porque o aplicador tava dizendo que aí foi problema da chuva, que estava chovendo muito, e aí eu fui verificar quais foram os pontos que ocasionou o problema de desplacamento da membrana acrílica. E aí vamos falar de, primeiro, já que ela tem uma absorção, que ela pode absorver até 15%, então se essa água ela ficar empoçada na membrana, o que vai acontecer? Ela vai absorver água, certo? Se ela absorver água, beleza, absorveu. Quando bater o sol, principalmente aqui em Salvador, que é uma cidade maluca, que de manhã tá fazendo sol, de tarde chuva, o tempo fechado, e no final do dia é um sol aqui, que aí você fala, pô, que momento choveu? Olha a variação térmica e olha a mudança de clima. Então, se eu não tiver um caimento bem feito, a água vai empoçar, ela vai penetrar, porque ela pode absorver 15%, a depender do tipo de membrana. A gente vai chegar ali daqui a pouco como diferenciar os tipos de membranas acrílicas, mas eu estou falando aqui, eu vou frisar basicamente essas membranas líquidas que vendem em varejo, que são essas membranas bem raras, que é chamada das membranas acrílicas aquosas, certo? Que elas são vendidas como uma solução para as lajes, e isso não é correto. Aí eu vou dizer quais os critérios que a Cunipa utiliza para esses tipos de membrana, que são as membranas que têm um preço, que têm um custo-benefício muito, muito barato, mas para determinadas situações. Eu vejo muita gente utilizando em lajes de 250, 300, 400 metros quadrados esse tipo de sistema, de dar ali 3, 4 demãos e achar que está correto. E olha o que vai acontecer isso aí, ó, o que aconteceu nessa obra. E vou dizer o porquê. Vamos lá. Voltando ao assunto, se eu tenho que a minha membrana ela pode absorver 15%, certo? Então, choveu, o meu caimento não está adequado, a água penetrou e ela forma filme. Toda a membrana acrílica, todas as membranas flexíveis, elas formam filmes que elas não têm resistência a vapor, certo? Ela não tem resistência a vapor por pressão negativa. Então, ela penetrou, quando fizer sol, o que vai acontecer? Reemulsionar. Esses termos, quando você ouvir, pode anotar aí, para as membranas acrílicas, quando acontece isso, para a galera que trabalha com patologia, pode anotar aí, ó, reemulsionamento. É quando ela começa a descascar, quando ela começa a sair desplacando, certo? Então é o primeiro termo. Então, para áreas de membranas acrílicas, a norma recomenda o caimento de quantos por cento? Aí alguém sabe? Quantos por cento mínimo que a norma recomenda para o caimento, para as membranas acrílicas? Porque a norma normal, ela fala que para ambientes externos, 1%,
E para ambientes internos, banheiro, essas coisas, 0,5%. Mas para membranas acrílicas, aí vocês acham também que esse mesmo caimento pode seguir esse mesmo critério para as membranas acrílicas? Lógico que não. Nas membranas acrílicas, segundo a norma, ele pede um caimento mínimo de 2%. 2%. Então a gente já vai aí começando a ver que o sistema não é tão barato assim, porque se eu aumento o dobro de caimento em relação a uma laje, imagine uma laje de grande comprimento, eu aumento de 1% para 2%. O meu aumento de contrapiso, o meu aumento de argamassa, cimento, mão de obra, porque é uma execução mais demorada se eu tenho uma espessura maior de contrapiso. Então, eu vou ter um aumento tudo disso, e aí quando você vai comparar com a manta convencional, será que realmente é mais barato? Mas os espertinhos acham, não, vou aplicar aqui algumas demãos, o caimento não importa, nem olha se tem caimento ou não, aplica. Aí quando passa um tempo, primeira chuva, acontece o desplacamento. Por conta disso, por conta que não respeitou, nem leu a norma sequer, é uma norma tão pequena, é uma norma que tem, se eu não me engano, de 8 a 9 páginas, certo? E lá tem lá bem nítido, aplicação para 2% de caimento, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter atenção para esse tipo de situação, 2%. Vamos para aqui agora, um segundo tema, trazer aqui para vocês, em relação a revestimento sobre as membranas. O que você acha? Será que pode? Será que não pode? Primeira coisa, se as membranas acrílicas, a maioria das membranas acrílicas, ela não permite empossamento, se eu coloco um contrapiso por cima, o que vocês acham que vão acontecer quando a água chover, empossar, passar pelo contrapiso, porque o contrapiso em si, ele não é impermeável, ele vai ficar empossado ali. E outra coisa, a maioria das membranas acrílicas não tem resistência à alcalinidade. E os materiais cimentícios é rico em quê? São materiais alcalinos. Então, se eu coloco um contrapiso, se eu coloco uma argamassa colante em cima de uma membrana acrílica que não permita esse tipo de situação, porque a maioria não permite. Então, quando vocês foram comprar uma membrana acrílica e tiverem na ideia, não, eu vou aplicar a membrana, mas vou aplicar o revestimento depois por cima, consulte o fabricante, porque existe sim membranas acrílicas que você podem fazer esse tipo de situação, mas a maioria, repetindo, a maioria, conipeiros, não pode. Pega a visão dessa impermeabilização, não pode. Se você vai utilizar uma membrana acrílica, primeiro, o que eu falei? Grande caimento, para evitar esse tipo de situação. Aqui, vou trazer outro caso aqui, ó, para aqui. Olha como fica aparecendo vários pontos. Aí por que aparecem vários pontos? Onde a água está empoçando. Aonde a água empoçar, vai acontecer mais rápido o processo de emulsionamento. E isso vai se espalhar depois para toda a área. Por quê? Porque a água vai percolar, vai percolando por baixo, ela vai filtrando, depois com o sol ela vai evaporar. E vai acontecer isso. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, evitem proteção mecânica ou revestimentos em sistemas de impermeabilização com membranas acrílicas. Essas membranas acrílicas aquosa, certo? Que possa acarretar esse tipo de situação de empossamento de água, porque senão vocês vão ter problema de desplacamento. E aí vai desplacar contrapiso, vai desplacar cerâmica, vai desplacar tudo. Então, galera, muito cuidado na utilização dessas impermeabilizações. Mas aí você me fala, Paulo Vitor, e onde então que deve ser utilizado esse tipo de sistema de impermeabilização? Já eu vou contar, fique na live, já eu vou contar. É porque primeiro eu vou falar as coisas ruins, né, para depois a gente vir com as soluções boas, né, que nada, se não para que esse material foi produzido, né? Então eu vou dizer, eu aplico membranas acrílicas em algumas regiões de minhas obras, mas eu tenho assim a consciência, e essa é a função da Coniper, e essa é a função da Coniper, trazer esse conteúdo para vocês, que ao longo desses 36 anos de empresa, eu tenho 18 de Coniper, né?
O que dá certo e o que não dá, porque o conceito de impermeabilização, galera, é o mesmo para qualquer tipo de material. Só a variação de um para outro muda. Por isso que o nosso primeiro curso na área de impermeabilização foi preparação de superfície, porque não adianta você ter o conhecimento de aplicação do material se você não sabe quais as considerações você deve fazer para poder utilizar. Aí depois o neguinho começa a criticar o material, e às vezes não é nem culpa, sabe? Isso que acontece aqui, ó, isso que acontece aqui com a membrana, não é culpa do material, é culpa de quem aplicou, é culpa de quem aceitou, é culpa de quem especificou para esse tipo de situação. Porque, para vocês terem ideia, aí é uma laje de cobertura de mais de 1.000 metros quadrados. Como é que numa laje de 1.000 metros quadrados você vai garantir perfeitamente um caimento de 2%? Isso tem que ter um controle muito grande. E essa obra não teve controle, então teve vários pontos que nem tem caimento. E como é que não vai dar certo? Olha, e vocês podem reparar, ó, olha a extensão. Aí, ó, tá tudo aqui, ó. Se aí vocês olharem no todo o prolongamento da obra, vocês podem perceber que já está todo estragado. Aqui o piso, ó. Deixa eu ver se eu trago aqui a outra foto. E fora que nesse piso, para você ver a foto de conceito, ó, ainda tinha juntas em quadros. O cara não fez nem estruturação das juntas aí com o material. E aí nesse ponto a água entrava aí que nem uma cachoeira. Aí, nesse ponto, então, ela percolava por todo o processo e gerava esse tipo de situação, certo? Gerada esse tipo de desplacamento. Então, galera, essas membranas acrílicas, eu vou até tirar aqui a foto. Então, essas membranas acrílicas, não utilize para qualquer área. Peça especificação, ligue para a fábrica. Hoje as fábricas são bem acessíveis. Ligue para os representantes e diga todo o conceito, onde que você vai utilizar, para você não ter problema com impermeabilização. Aí você me pergunta, Paulo, onde utilizar isso? Eu vou dizer, ó, não estou aqui dizendo que é o correto, não estou dizendo aqui que essa é a regra, eu estou dizendo uma filosofia que a nossa empresa trabalha com 36 anos, que nunca precisou mudar de CNPJ, certo? Tipo, a Conimper sempre cumpriu com todas as regras de contrato, nunca tivemos processo. Então, eu vou dizer aqui o que funciona pra gente. Quem quer seguir a nossa linha, quem seguir o caminho de saber fazer impermeabilização com perfeição e ter grandes clientes, grandes obras, segue a gente, certo? Segue. E aí, assim, lógico, à medida que você for ali trabalhando, tendo firmeza com o material, lógico que eu não estou certo em tudo, porque não é um tipo de sistema de impermeabilização que eu aplico muito. Então, eu tenho minhas limitações ali, em termos até de conhecimento de outras marcas. Pode ter marcas aí no mercado já muito boas, porque não é um sistema que eu confio muito, não é um sistema que meu cliente usa muito e não é um sistema que vem de projetos de impermeabilização para mim. Então eu foco onde vem mais, mas eu tenho um certo entendimento e vou mostrar para vocês onde eu aplico. A gente pegou uma obra de revitalização aqui do Hospital Couto Maia, certo? Deixa eu pegar outra foto que é melhor, que tá o nosso colaborador Lindsson tá mais bonito aqui, o cara presença aqui, ó, pronto, certo? Onde é que eu utilizo as membranas acrílicas? Eu estou falando essas membranas mais convencionais. Em marquises, em fachada, onde eu sei que eu tenho um caimento bom e as extensões da área são pequenas, porque esses materiais possuem o coeficiente de dilatação pequeno. Tem materiais e membranas boas? Tem sim. No final da aula a gente vai falar um pouco sobre as características de determinados produtos, certo? Mas para esse tipo de impermeabilização, estou falando desses tipos mais simples, onde eu aplico aí, ó. E tem determinadas situações que eu aplico antes ainda uma camada de argamassa polimérica, para poder nivelar, para poder tampar as porosidades, até para poder segurar um pouco a umidade que tem ali retida no piso, se ficou alguma coisa, para não emocionar. E até para se tiver problema na regularização, isso é uma dica aí que eu estou dando, ele evita penetração. Né? Então a gente tem algumas estratégias que eu utilizo, isso a gente vai abordar futuramente no curso que eu vou fazer de membranas acrílicas, só disso, para ir para a galera. A gente vai dar algumas dicas que a Conimper usa para facilitar o processo e ter mais assertividade, certo? Então, um tipo de marquise, quer ver outra área que a gente utiliza muito? As membranas. Aqui, ó. Cadê? Aqui, outra lajezinha, ó.
Tem gente aí que falou que áreas com 100 metros quadrados. Ó, eu, Paulo Vitor, Conimpa, não, eu coloco no máximo 70 metros quadrados. Essas convencionais. Eu acho 100 metros quadrados, a depender da dimensão, algo muito grande. Você tem que ter muita assertividade no caimento para você ter sucesso, certo? Então, na nossa empresa, a gente aplica a lajes abaixo de 70 metros quadrados. Ah, por que 70 metros quadrados? Ah, porque eu já risquei até aí. Pode dar certo com 80? Pode, mas eu já risquei até com 70, consegui honrar com a garantia 70 metros quadrados, só que tem detalhes que nós da Conimpa temos, que isso vai estar lá no nosso curso, que para você garantir que a sua impermeabilização com membrana líquida dure com 5 anos. E a gente tem uma cláusula contratual de que, além disso, como eu ganhar em cima do cliente, e quando eu falo ganhar, não é prejudicando o cliente, é aumentar o valor do nosso serviço para que a garantia seja cumprida. Tem uma cláusula que a gente usa que dá essa garantia para que possamos honrar e que a película ela se mantenha com a determinada espessura, com a determinada coloração ao longo do tempo, certo? Então, é uma classe que a gente descobriu através de network com a galera e com alguns advogados, e aí a gente consegue garantir vamos dizer assim, o serviço a longo prazo. Porque eu vejo muita gente falando assim, pô, Paulo, mas quando você dá uma garantia de 5 anos, aquela camada, aquela película ao longo do tempo, ela não vai sumindo? Vai sumindo. A depender do tipo do material, ela vai sumindo. Então vamos falar agora um pouco de tipo assim, pô, Paulo, beleza, você já falou aí das coisas ruins, das coisas boas, o que a gente deve atentar e como que a gente vai diferenciar uma membrana boa de uma membrana ruim. Primeiro, a gente tem que saber se ela é uma membrana acrílica pura ou ela é uma membrana acrílica híbrida. Mas como assim? Qual a diferença? Se ela for uma membrana acrílica híbrida, ela tem um certo teor de estireno. Esse teor de estireno, ela vai amarelar com o tempo a sua camada. Se a membrana for branca, se a membrana for cinza, se ela for híbrida, ela vai amarelar com o tempo. E esse amarelamento, ele pode perder as propriedades elásticas dele, as propriedades de alongamento. Então, a maioria dessas membranas que vende no varejo tem estireno na sua composição. Então, elas amarelam e elas perdem elasticidade ao longo do tempo. Aí a gente falou isso, a Isocine, que as membranas ela tem que ter de filme seco acima de 1 milímetro. Certo? Então, ela pode ser de estireno. Então, e as membranas melhores, elas são as membranas acrílicas puras. Então, sempre que vocês forem recomendar e quiser um serviço de qualidade e for utilizar para sistema de impermeabilização, né, aquela galera que utiliza acima de 100 metros quadrados, com 100 metros quadrados, procure a membrana acrílica pura, porque ela vai ter mais resistência ao UV e ela não vai perder suas propriedades físicas e químicas ao longo do tempo. Tipo, outra coisa, teor de polímero. Quanto maior o teor de polímero, de copolímeros ali existentes na membrana acrílica, maior a elasticidade dela, maior é o alongamento dela e também se torna mais caro. Então, para vocês terem ideia, existem membranas acrílicas mais caras do que as mantas. Mas aí você me pergunta, se ela é mais cara que a manta, então por que eu vou usar a membrana em vez da manta? Porque algumas membranas acrílicas não precisa, a maioria das membranas acrílicas não precisa de proteção mecânica. Então, quando você faz a composição entre os serviços que sucedem à impermeabilização e fazer uma comparação com manta e membranas acrílicas, agora eu já estou falando de uma membrana acrílica top, com boa elasticidade, aí você estruturando ela toda com uma tela de poliéster recomendada, tudo certinho, ela sim, ela substitui. Mas porém, o preço dela é mais caro e geralmente ela não vende em varejo. Geralmente vocês vão ter que ir direto na fábrica ou lojas de revenda técnica. Geralmente a aplicação dela não é você só pegar o baldezinho e fazer uma pintura. Você vai ter que saber pot life,
você vai ter que saber, você vai ter que respeitar de maneira correta o filme entre demãos, porque eu vejo muita gente fazendo aplicação em uma superfície que não está propriamente correta. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nessa foto aqui, eu pude também verificar que a superfície, ela parecia várias craterazinhas, certo? Craterazinhas na superfície. Quando você coloca essas craterazinhas, quando você vai aplicar a película de material, a espessura do filme da membrana, ela vai ficar maior nessa região. Imagine se eu tenho picos e vales ali, e nessa região aqui do vale, ela vai ficar com uma película, de certa forma, ali menor, ou ali maior. Então, a cura desse material, ele já vai ser mais lenta, onde o filme está com a espessura correta. Então, vocês têm que ter muito cuidado, vocês têm que ter muita atenção. O filme que está formando, a quantidade de material que é colocada em relação ali na aplicação. Então, quanto mais a superfície tiver regular, quanto mais a superfície tiver sem interferência, você vai ter assertividade na sua aplicação. Então, bastante atenção. Primeiro, saber se a membrana é acrílica, certo? Se ela é acrílica ou se ela é híbrida. Depois, qual é o teor de polímero dela. Lembrando que quanto maior o teor de polímero, melhor é, e também vai se tornar mais caro. E como é que está a sua superfície? Para você ter assertividade em sua aplicação. Para que vocês não concentrem materiais em determinadas regiões e venha trazer grandes problemas sérios de desplacamento em suas aplicações. Então tem que ter muito cuidado. Então toda hora eu bato aqui o martelo. Galera, a preparação de superfície corresponde a mais de 60% vamos dizer assim, da efetividade de uma impermeabilização, de um sistema de impermeabilização. E quando a gente fala de sistema de impermeabilização, sempre lembre o serviço que antecedem, o sistema de impermeabilização utilizado e o pós. Nunca trate a impermeabilização como uma única coisa. Quando me perguntam o que é melhor, manta ou poliureia? Não sei. O que é melhor, manta ou poliuretano? Não sei. Porque vai depender das condições de contorno. Será que eu posso subir com proteção mecânica para cima? Se eu não puder, poliuretano, poliureia já vai ser melhor, porque eu não preciso de proteção mecânica ou uma membrana acrílica. Mas se eu vou ter que usar proteção, aí já encarece a poliureia e o poliuretano. Então, nunca trate a impermeabilização somente como uma variante. E para a gente encerrar aqui o assunto, trazer aqui a parte do assunto para a gente já vir com a parte aqui de dúvidas. Deixa eu ver só se eu esqueci de alguma coisa em relação à parte de conteúdo. Falei dos 15% de absorção de água, né? Então, muito cuidado no caimento, 2%, sempre ali no mínimo, se puder mais, melhor, certo? Falei de puro e dos híbridos. E a última parte para aí as coisas assim, ó. Eu vejo muita gente utilizando membrana líquida em piscina, né? Eu não vou dizer que está errado, porque como é que eu posso dizer? Eu não tenho conhecimento aprofundado de todos os tipos de membranas, certo? Mas se a gente pegar o princípio que se as membranas elas têm absorção de água, elas podem absorver até 15%, será que não vai ter nenhum problema se eu colocar as membranas, esse tipo de membranas em piscina? Essas membranas acrílicas aí normais. Então eu já vi muita gente aplicando em piscina essas membranas convencionais. E eu digo a vocês, rapaz, rezem muito aí pro santo da impermeabilização aí, porque assim, eu fico com medo. Ou você usa um sistema muito top, uma membrana muito top, que vai ser muito cara, ou se vocês utilizarem essas membranas como impermeabilização, vocês estão, além de vocês estão arriscando o nome de vocês, tá? E vocês estão, não estão pensando no cliente final. Porque o jogo da vida, assim, não é só ganhar dinheiro, não. O jogo da vida é como servir da melhor forma, que o meu cliente fique satisfeito, para que aí sim eu tenha retorno. É um dos princípios bíblicos, dando o que se recebe, né? Então, se eu ofereço algo ruim, vai vir para mim pela lei da semeadura,
Coisa ruim. Então pare de inventar moda. Pergunte, não sabe? Pergunte. Estamos aqui a Conimpa justamente para poder ajudar. Então eu não aconselho essas membranas acrílicas para ser utilizado como impermeabilização em piscinas, certo? E o último assunto que eu queria trazer aqui, antes de abrir para as perguntas, é isso aqui, ó. Olha a barbaridade que eu vi. Olha a barbaridade que eu vi em uma laje de cobertura. Além de... dá para ver nitidamente que o caimento tá ruim dessa obra. Olha o arremate que foi feito nas tubulações. Certo? Quem é aluno da gente aí, ó, tem aí a Revolution Permeabilização aí, é nosso aluno lá, ele sabe que a gente pede totalmente diferente isso aí. Porque se eu sei que as membranas acrílicas, ela emulsiona, e ainda sei que os pontos de tubulações são os pontos que mais tem problemas, um dos pontos que mais tem problemas de infiltração, como é que eu faço dessa forma? Será que a água aí não vai empoçar por debaixo da impermeabilização? Aí então tava tendo vários problemas de infiltração nessa obra aí, vários problemas. E lógico, um desses problemas é isso aí. Olha que o cara fez, ainda ele fez uma rampinha, né? Ele fez uma montanha que ele acha que vai dar certo. Aí isso aí, mas a água da chuva, velho, passa por qualquer tipo de brecha. Não tem jeito quando começa a chover. Então, galera, atenção, para vocês aí que não faz parte dos Conipeiros, a gente vai lançar o nosso curso em maio. Quem tiver interesse aí, já na fila ali, para entrar no grupo, tem condições especiais, fala comigo no privado. Que é o curso só de preparação de superfície, já temos bônus lá, a gente tem aula de marketing digital lá dentro. Temos aula de liderança com gestores do Mercado Livre. Temos aula também de inteligência comportamental lá dentro. Então a gente não vai falar só de impermeabilização, porque eu acho que um bom empresário de impermeabilização, ele tem que atingir todas as vertentes, porque o jogo de você ter uma empresa de longo prazo não é só saber de impermeabilização, senão sempre você vai ficar no operacional. Então a gente também vai te ensinar a ir para o lado estratégico ali também. Então a gente vai englobar toda essa parte. A gente vai ter aula com o Felipe da Z Construções, que faz casas de alto padrão. Então a gente vai olhar tudo que tem que impermeabilizar em uma casa de alto padrão, enfim. Tá um curso muito bacana e ele vem ganhando robustez. E para quem ainda não faz parte, em maio temos o lançamento aí da nova turma, certo? Então, galera, são esses cuidados que eu queria trazer aqui para vocês evitarem esse tipo de vamos dizer assim, de ideologia com as membranas acrílicas. Elas não são isso tudo. Não são, tomem muito cuidado, essas membranas que são vendidas no mercado. Pare de chamar de manta líquida, porque não é manta, são membranas. E tenham muita atenção do que vocês veem no rótulo, muita atenção. Sempre procure um profissional que já tem experiência, para que vocês evitem problemas de impermeabilização, porque muitas coisas ficam, vamos dizer assim, ofuscadas, ficam omitidas nas embalagens de impermeabilização. Nesse jogo do capitalismo, a galera só tá ali às vezes para vender, certo? Então por isso que a gente cria uma comunidade, a gente criou uma comunidade dos conipeiros justamente para se unir, porque senão a gente fica refém das fábricas que são ali no topo, tem muita grana e fazem o que quer. Então a gente tem uma comunidade aí, ó, Jefferson tá lá, aí a Revolution Permeabilização, a gente tá criando um ecossistema muito bacana lá, que a gente está criando pensadores de impermeabilização, certo? E aí a gente troca, a galera traz lá, problema, todo mundo se ajudando, sabe? E a gente como engenheiro tem que parar com isso, de querer um competir com o outro, e sim se ajudar para que a gente possa escalar, como que faz dono de posto de gasolina, médico, um ajuda o outro. Aí você não vê médico concorrente, eu nunca vi. Mas engenheiro sempre tem aquela, a gente precisa mudar isso para a gente poder levar o padrão da nossa qualidade de serviço e nossa valorização. Principalmente você que trabalha com impermeabilização sabe que o nosso setor não é muito valorizado, porque ele não é visto. Mas estamos aqui nessa missão para levar a importância da impermeabilização, porque para mim é um dos itens mais importantes. Por isso que eu vim para as redes sociais, para poder trazer clareza e luz para o nosso setor, que eu sou apaixonado, amo meu setor, para mim faz todo sentido, porque é o que dá longevidade às construções. Então por isso a impermeabilização precisa sim ser vista como uma outra visão. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Alguém queira participar para falar alguma coisa, que tem experiência que eu não falei e queira trazer aqui algum fato relevante?
Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deixaram aqui uma pergunta, qual o caimento? O caimento, como foi dito lá no início, o caimento mínimo que está na norma, eu vou falar aqui o nome da norma de novo para quem não anotou. Rafa. Fala, meu amigo. Deixa eu só responder aqui. O caimento mínimo foi 2%. 2% em relação para as membranas acrílicas. Rafa, você quer falar alguma coisa que eu deixei de falar? Tipo, apresente rapidamente aí, fale um pouco da sua empresa. E se alguma coisa que eu não falei, que aí você queira acrescentar em relação às membranas? Está oscilando? A internet dele está um pouco ruim aí. Está oscilando, mas... Beleza. Como é que você está, Paulo? Tudo na paz? Tá tudo bem. Melhor agora falando contigo, você tem uma história de vida parecida com a minha, né? Que eu vi esses dias você falando aí na live. Você é um pouco breve, você é engenheiro, nunca atuou com essa parte da construção, Exato. né? E está na área de impermeabilização. Me identifiquei muito, que eu também estou nessa mesma situação que você está, entendeu? E assim, formei em engenharia, fiz alguns trabalhos, porém eu não quis desenvolver mais esses trabalhos. O que é que me chamou a atenção foi que eu moro aqui em Vitória da Conquista, Bahia, né? Interior aqui. E o que é que acontece? A impermeabilização aqui ela tem uma carência, entendeu? O sistema de impermeabilização aqui em Vitória da Conquista é carente. Não temos, assim, empresas que fazem o trabalho da forma correta. E eu prezo muito isso, entendeu? Essa questão de trabalhar da forma correta. Quero te parabenizar aí, certo? Porque você falou tudo aí. Você falou tudo, você esclareceu bastante. Inclusive, o produto que eu uso, claro que eu não vou divulgar o nome, né? Mas o produto que eu uso vem na embalagem mesmo, manta líquida. Mas estudando, né? Vendo o produto tudo, não é manta, é membrana acrílica mesmo. Você está corretíssimo nisso aí, certo? Está me escutando bem? Pronto, beleza. Você está corretíssimo nisso aí, Paulo. E assim, graças a Deus, eu comecei com esse trabalho no ano passado, de impermeabilização. Porém, eu trabalho, como você sabe, eu trabalho com a membrana acrílica mesmo. Eu aplico ela, entendeu? Aplico ela em laje, aplico ela em piscina, aplico ela em reservatório, em calha, em rufos, em platibandas. Porém, o que acontece? Eu, por ser engenheiro, também, que meu nome está no jogo, eu tenho um parceiro também que é expert em impermeabilização, nesse sistema de impermeabilização, que está junto comigo, a gente se uniu, né? E ele atua também com 17 anos com a impermeabilização. O que acontece? Muito importante isso aí que você mencionou aí, essa questão do caimento, porque o substrato hoje é tudo. Eu mesmo, só ser rápido aqui, eu estive no condomínio semana passada, de alto padrão aqui em Conquista, Vitória da Conquista, que, meu amigo, o cara aplicou uma membrana acrílica em uma laje, colocou a tela de poliéster e deu uma demão praticamente, que é um serviço assim que mal feito. A verdade é, serviço mal feito. Quando eu fui ver o serviço, aí ele me falou, Rafa, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. E ele me mencionou a questão que o contrapiso dele estava fissurado. Contrapiso fissurado, a água estava passando pela membrana, passando pela tela, infiltrando nesse contrapiso e outra coisa, passando por debaixo da pingadeira, uma casa pronta, de alto padrão. Entendeu? E aí para poder recompor Não, e aí o que ele me falou, né? Mencionou. Ele chegou para mim e falou, Rafa, eu estou precisando de uma solução. Eu falei, você sabe que impermeabilização a gente trabalha por... Você pode me corrigir, viu, Paulo, se eu estiver errado. A gente trabalha por eliminações. A gente vai fazer o quê? Tratar aquele devido ambiente ali, ver se realmente é aquilo ali, para depois a gente rever se tem mais alguma infiltração em algum outro local. O que acontece nesse caso dele? Nesse caso dele são
13 metros, ponto 70 quadrados de impermeabilização. O que acontece? Substrato ruim, que eu detectei, substrato ruim, a má aplicação da impermeabilização e falhas construtivas, entendeu? Teve falhas construtivas. Então, assim, o que eu sugeri a ele? A gente, no meu caso, como profissional, né? Claro que eu não sei tudo. E o que acontece? Eu solucionei para ele o seguinte, dessa forma. Eu faço o serviço, porém eu dou a garantia, minha garantia, certo? Mas eu vou fazer o serviço com o meu produto, com o meu colaborador, que eu tenho confiança, certo? E assim, vou dar a garantia para ele, estou vendo se eu fecho essa proposta, mas assim, igual você falou aí, não é um produto barato. É um produto, o preço não é razoável. Razoável. A membrana que eu aplico, Paulo, ela não amarela, ela é um produto também puro, e eu uso com telas de poliéster, entendeu? Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei também aonde eu posso chegar. Eu já cheguei também em situações que eu até mencionei a sua empresa, porque agora, olha para você ver como é que é. Eu estava buscando impermeabilizações, né? E apareceu a Conipa para mim. E eu achei interessante. Vi seu Instagram, o perfil, falei, olha, velho, vou acompanhar essa linha aqui. E bacana que você é daqui do meu estado, da Bahia, né? Salvador. O que acontece? Então ficou muito fácil meu acesso contigo. Verdade, você é jacobino. Você está em Salvador, isso, perdão. O que acontece? Ótimo, ficou bom até para comunicar, entendeu? Então, assim, eu costumo ver o caimento, ver o substrato, ver tudo para depois eu impermeabilizar. Já aconteceu que eu fui pegar um serviço que não deu para eu poder fazer, mas eu falei, aqui você vai fazer com impermeabilização de manta, certo? De manta PU, né? PU que fala? A que você trabalha? Manta normal. PU é aquela manta escura? Não, ela é manta só. Não, manta escura. Manta normal. Beleza. O que acontece? Falei pro cliente, por quê? Porque manta PP. Pronto, isso. Manta PP. Falei para ele que era manta PP e ainda falei, porque essa manta PP você faz a impermeabilização e você pode colocar a proteção mecânica, entendeu? Depois, no meu caso, no meu serviço, igual você falou, eu torno positivar isso aí, porque a membrana acrílica ela não pode colocar proteção mecânica por cima, entendeu? Você já tem que ter a superfície já pronta. A superfície, eu costumo falar que você tem que ter o concreto já aditivado ali, né? Se possível, uma laje. Já vem com concreto, se possível, caminhão betoneiro ali, já aditivado tudo, deixar com o caimento correto e liso para poder a gente aplicar. Porque no caso da casa que eu mencionei lá, eu vou no mínimo, colocar 4 demãos. Mesmo com a tela. Porque o problema lá é terrível. E já tive outro problema também, em 2 casas também, em condomínio aqui de alto padrão, que estava a impermeabilização com aquela manta asfáltica, porém mal aplicada. Teve trechos de telhados mal aplicados, entendeu? Então, assim, é aquilo que você falou. Quando a gente sabe o que está fazendo e aplica de forma correta, você tem um sucesso, né? Agora, quando aqui em Conquista, pelo menos, o problema é esse. Eu vou fazer, você fazer, eu faço do meu jeito, e no final dá merda. Entendeu? Show de bola, Rafa. Obrigado pela participação aí. Só ficar atento, assim, não fala em demãos. O correto é você falar em quilos por metro quadrado aplicado do sistema, porque uma coisa é você dar 4 demãos e se você der as 4 demãos tipo esticada. Então, sempre costumo falar assim melhor em quilos por metro quadrado. Então, você tem que entender quilos por metro quadrado que aplica e falar para os seus colaboradores, você tem que aplicar isso aqui nessa área. Então, varia se vai ser de 3, 4, 5, 6 demãos. Né? Porque quando você fala de demãos, às vezes um colaborador estica mais do que o outro. Então, aí você precisa de filme, de espessura de filme. Né? Então, começa a trabalhar na sua empresa, não falar em demãos. Começa a falar em quilos por metro quadrado. E aí, uma dica que eu te dou.
pega assim, ó, ali eu tenho 100 metros quadrados. Pô, se eu tenho um consumo de 3 quilos por metro quadrado, então eu tenho 300 quilos. Ó, galera, tem que usar aqui, ó. Então, cada demão, se é 3 demão, vou dar um exemplo, então é 100 quilos por demão. Tem que usar aqui, porque às vezes o cara estica, e às vezes não está consumindo. Então, tenta tirar essa coisa de demãos e colocar para quilos ou litros, né? Vai depender da membrana líquida, né? E aí outra coisa também para ir frisar, não fale em substrato liso, em concreto, porque quando você pega um substrato em concreto totalmente liso, que é aquele vitrificado, que é aquele com acabamento em bambolê, não é o ideal para a superfície de aplicação de nenhuma membrana, porque ele precisa de perfil de rugosidade. E existe uma classe de qual o perfil adequado para você aplicar as membranas, porque se ela for muito lisa, ela não vai, ela vitrifica tanto que a membrana ela precisa penetrar no substrato. Então, se ela for muito lisa, ela vitrifica e evita, tipo assim, a passagem. Então, eu costumo dizer que tem que ter uma superfície parecida com a de um contrapiso. Ali, de modo que, se eu não me engano, é uma superfície tipo, acho que é CP3 ou é CP4, esqueci agora a nomenclatura. Mas não chamo de liso, porque liso, tipo, o que é liso? Né? Então, só algumas coisas assim para evitar esse tipo, né, de problema, beleza, Rafa? Eu só vou encerrar aqui, porque senão a live beleza. vai demais. Aqui já tem não, tranquilo. Aí de lá, mas obrigado pela participação. Só foi uma e sucesso aí na sua jornada aí, beleza? Obrigado. E obrigado também pela confiança, viu? Você sabe o que eu tô falando. Obrigado pela confiança. Tamo junto, viu? Tamo junto. Seu cara, valeu, meu amigo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Para a gente encerrar a live. E se alguém tiver. Se você fechar aí, Rafa, por favor. Pronto, e é isso, galera. Obrigado, Rafa, pela participação. Quem ficou alguma dúvida, fala comigo lá no privado. Qualquer coisa, impermeabilização aí, fala com o Rafa lá em Vitória da Conquista lá. É um cara que vem atuando nesse tipo, com as membranas boas, e pega esse tipo de visão. Beleza, galera? Então, uma boa noite para todo mundo. Até semana que vem, com mais uma terça. Aí. Possa ser que na semana que vem seja ou terça ou mais para frente, que eu faça uma cirurgia quinta no dente. E se eu não tiver condição de poder falar, a gente vai estender um pouco mais para frente, lá para quinta-feira. Mas na semana que vem vai ter a live. Beleza? Um forte abraço, galera. Fique com Deus aí. Uma boa semana.